Agenda. Quero falar com você hoje sobre agenda. Eu coloquei um post no meu Instagram falando que hoje eu estaria, a essas horas eu estaria voando e estaria já provavelmente bem alto, rumo a Portugal. E em 2019, exatamente no dia 29 de dezembro de 2019, um amigo nosso, pastor Sérgio Loyola, amigo do coração, Sérgio e Angélica, toda a sua família, ele me fez uma pergunta que eu realmente não parei para pensar na resposta, mas respondi. E eu não sabia o que eu estava respondendo. E ele me perguntou, a pergunta foi muito simples: Marleide, o que você tem de pensamento a respeito de 2020? E eu disse para ele: Sérgio, na verdade eu não pensei em nada. E parei um minuto, uns segundos e disse: e eu acho que na verdade eu não vou fazer nada de planejamento. Não estou pensando em planejar nada. Acho que eu vou deixar com Deus a minha agenda de 2020, vou deixar na mão dele, vou deixar que ele tome conta da minha agenda. E eu não sabia literalmente o que eu estava falando. Eu já falei isso aqui num outro vídeo, sobre os milagres que eu vivi no ano de 2020. E foram milagres de vida e morte mesmo. Não pensávamos ainda em Covid quando eu fui surpreendida pela enfermidade de Geraldo, meu esposo, e que ficou 9 dias em coma, né? Logo no início de janeiro, nos primeiros dias de janeiro. E logo depois, quando ele se recupera desse momento e Deus o traz à vida de volta de forma linda, e quando ele sai desse momento dele, passaram-se alguns dias e veio então a pandemia. E nós que tínhamos vindo ao Brasil, morávamos em Portugal nessa época, né, em 2020, nós que havíamos estado aqui, vindo para o Brasil para passarmos um pouco apenas de tempo, acabamos ficando 5 meses presos aqui, sem poder voltar à nossa casa em Portugal, por conta da pandemia, né? Os voos sendo remarcados, e acabamos voltando só em agosto. Aliás, foi em julho. E vivenciamos esse tempo, né? Que a minha agenda, se eu tivesse colocado algumas coisas nela, com certeza teria ficado tudo praticamente sem ação, sem execução, né? E ali, a cada dia que se passava, a cada situação que eu vivenciava, Deus me fazia lembrar, trazia de volta à minha memória o que eu havia dito naquele dia ao Sérgio, ao pastor Sérgio. É interessante isso, que aquela frase não saía da minha mente. Ou seja, eu não disse aquilo por acaso. Eu estava literalmente mudando os meus planos e os meus pensamentos para uma coisa que eu nunca havia vivenciado. Eu sempre procurei depender muito de Deus, isso é verdade. Eu nunca fui de me agarrar muito às coisas, de lutar contra o que Deus queria para mim, mudanças, vamos para Portugal, vamos embora, vende tudo, vamos embora. Vamos voltar para o Brasil, vamos embora, vende tudo, vamos embora. Vamos sair de Vitória para Uberlândia, vamos embora, estou saindo, estou indo. Aonde Deus nos mandar é onde eu estou indo. Eu sempre fui muito desapegada, né? Digamos assim, a respeito dessas coisas. Nunca tive muita dificuldade. Mas eu sempre tinha um pouco de controle nas mãos, né? Nunca fui muito controladora, digamos assim. Mas eu sempre tinha aquele restinho de controle nas mãos. E quando eu falei essa frase, eu creio que Deus me levou a falar essa frase, eu estava ali determinando para Deus: Senhor, a partir de agora o Senhor é dono da minha agenda. Eu acho que eu liberei no mundo espiritual alguma coisa desse tipo.
E desde então, Deus tem me surpreendido a cada dia, a cada momento. E tem sido dias com vivências muito boas. Eu nunca imaginei estar morando onde eu estou morando hoje, que é João Pessoa, Paraíba. Nunca imaginei morar em Paraíba. E olha, tem sido dias tão maravilhosos. O Senhor tem nos dado um tempo tão gostoso aqui. Experiências tão boas, um povo tão maravilhoso, tão amável, um povo tão acolhedor. Temos sido surpreendidos de forma tão gostosa. E eu queria lembrar isso, ou trazer isso aqui para você, que às vezes tem um pouco de resistência com mudanças, resistência com o que vai acontecer, como vai ser o amanhã, o que vou fazer, como Deus vai direcionar isso. E eu digo para você hoje, com experiência e convivência, não se preocupe com isso. Entregue sua agenda para Ele. Olha, é tão bom, é tão salutar podermos fazer isso. Traz um descanso tão grande para a nossa alma e para a nossa mente e para o nosso corpo. Então eu estou fazendo esse vídeo hoje porque hoje eu estaria indo para Portugal, né? E estaria passando uns dias lá com a minha filha, as minhas filhas, e com as minhas netas, e o neto e genro. E quinta-feira nós fomos surpreendidos que não poderíamos mais ir, né? E aí me vem à memória esse versículo tão tremendo que diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os seus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Olha que coisa tremenda. Isaías 55, versículo 9. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E tudo que Ele faz é melhor do que o que nós fazemos. Então eu te convido a descansar, sabe? Essa é a palavra de ordem. Descansa. Vou te dizer que eu estou feliz por não ter ido? Não. Não. O meu coração humano entristece, sim. Claro, chorei. Chorei. Senti um vazio dentro da casa enorme, né? Porque a expectativa de estar com eles e tal. Meus outros filhos não moram perto de mim, um mora em São Paulo, outro mora em Vitória. Os outros netos também estão para São Paulo, Vitória, Uberlândia. Então, quer dizer, eu não tenho, na verdade, ninguém da família por perto. Então, senti um vazio maior nesse dia? Senti. Eu senti, meu marido sentiu. Ontem à noite nós não podíamos falar no assunto. Hoje, ao sentarmos numa mesa para almoçar, né, veio aquela coisa, gostaríamos de estar? Sim, gostaríamos. E ele disse assim comigo: se Vitória ou São Paulo fosse mais perto, a gente iria para lá agora. Ou seja, nosso coração queria mesmo estar com alguém nosso, né? Um filho, neto, brincando um pouquinho. Mas os caminhos do Senhor são maiores e eu confio nele, eu prefiro confiar nele. Então te convido, meu querido, minha querida, confia no Senhor. Ele sabe o que faz. Entrega a tua agenda para ele. A minha está na mão dele. Tem os planos? Sim, tem. Nós precisamos entender que somos responsáveis por aquilo que queremos fazer. Então aqui tem muitos planos, muitos objetivos, muitas ideias, muitas coisas que o próprio Deus tem me dado. Mas a execução está na mão dele e no tempo dele. E assim vai ser. Um beijo no teu coração. Fica com Deus.